Bom dia, meu querido irmão. Bom dia, minha querida irmã. Bom dia, querido jovem, querida jovem. Como vocês estão? Mais uma vez nós estamos aqui com o nosso coração desejoso de abraçar a cada um de vocês. Nós estamos bem, com um desejo ardente no nosso coração de também fazer bem a cada um de vocês. Vocês são pessoas que merecem toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado, todo o nosso amor. Eu nunca vou me cansar de falar isso, que eu estou aqui diante de pessoas a quem eu quero bem, pessoas a quem eu amo. São pessoas que têm uma história comigo, né? Muitos de vocês que estão aqui neste grupo são os meus amigos íntimos, e como eu louvo a Deus por isso, por ter nesse grupo aqui amigos íntimos, e por também estar aqui no meu coração esse desejo de que eu faça mais amigos íntimos. Graças a Deus, um dos privilégios que nós temos como cristãos é que o nosso coração ele está aberto, né? Deus ele abre o coração do homem. A palavra de Deus tem uma promessa de que quando esse Deus ele entrou no coração do homem, quando ele entrou no nosso coração, ele varreu a casa, ele limpou a casa. A experiência pessoal de cada um de nós como filhos de Deus, né? Esse Deus, ele entrou no nosso coração e ele colocou a casa em ordem. A minha experiência pessoal foi essa, né? Esse Deus entrou, aí ele começou a trabalhar os meus pensamentos, ele começou a trabalhar as minhas emoções, ele começou a me dar ânimo para ter decisões, de fazer escolhas. E até hoje, graças a Deus, esse Deus habitando no meu coração, ele está ainda fazendo essa obra. Por um lado, tem muitas coisas que esse Deus já resolveu na minha vida, mas claramente eu me vejo, né? Existem muitas coisas que esse Deus precisa trabalhar. E uma das coisas assim que me deixa entusiasmado é que eu vejo esse Deus animado a trabalhar a minha vida, e não somente a minha vida, meu querido irmão, irmã, querido jovem. Esse Deus ele deseja trabalhar o coração do homem, tornar o coração do homem uma terra habitável, onde preparar o coração do homem para que a palavra de Deus possa chegar como o evangelho da nossa salvação, e dia a dia, né, nós estarmos aqui avançando para esse estágio. Nós somos um ser em construção, e a direção que esse Deus está levando a cada um dos seus filhos é para isso, né? É para nós sermos totalmente envolvidos no amor de Deus, este amor que não é um sentimento, mas é a própria pessoa do Senhor que foi dada a nós para nosso desfrute, para o nosso deleite. Hoje a pessoa do Senhor, esse lugar onde nós habitamos. Nós, por um lado, o amor veio habitar em nós e também nos levou para dentro do amor. A vida cristã, meu querido amigo, irmão, irmã e querido jovem, é uma história de amor que nós estamos escrevendo nessa terra. Primeiramente, história do amor de Deus com o homem. A vida cristã é a impressão nessa terra, né, da história do amor de Deus com o homem, e a história também do amor do homem agora, a história do homem envolvido, imerso neste amor, né? É glorioso demais, e eu quero encorajar você, meu querido amigo, irmão, irmã e querido jovem, a que se deixe conquistar por Deus. Deixe esse Deus conquistar o seu coração. Se permita, né? Ceda-se a este amor.
existe um convite para nós vivermos, ó, no amor de Deus, viver, existirmos aqui, contarmos os nossos dias debaixo da ação do amor de Deus. Tanto esse Deus me amando, como eu também permitindo que esse amor de Deus deforma a minha vida. Não deformar, é dar forma, né? Permitir que o amor de Deus deforma, né, a minha vida, né? Até mesmo deformar do lado positivo, né? Segundo a minha experiência, a experiência que nós já temos falado, a minha experiência foi de ser deformado por falta do amor de Deus. Mas misericordiosamente, graciosamente e amorosamente, esse Deus ele está dia a dia aparecendo na minha vida e ele está também dia a dia aparecendo na sua vida e agora não deformando, mas dando forma. O amor de Deus agora está dando forma à nossa vida. E nesses dias, de uma maneira assim, com muito temor e tremor, nós temos voltado ao princípio. Nós temos agora tomado a palavra de Deus. A vida cristã ela é alicerçada, por um lado, primeiramente, em cima de um fundamento. A palavra de Deus ela declara que Cristo ele foi colocado como fundamento, como essa pedra, como aqueles que são prudentes construtores, eles edificam em cima desse fundamento que é Cristo. E cada um de nós aqui estamos recebendo o convite do Espírito Santo para nos tornarmos esses prudentes construtores. O que nós estamos construindo como filhos de Deus? Nós estamos construindo, querido amigo, irmão, amiga, irmã e querido jovem, nós estamos construindo a nossa vida. Nós somos seres humanos, nós somos um ser em construção. A palavra de Deus tem essa promessa para a vida de cada um de nós, meu amigo, irmão, minha amiga, irmã. Nós somos edifício de Deus. Nós somos esse lugar que Deus dia a dia está construindo. A Bíblia fala que nós somos edificados para a habitação de Deus no Espírito. É algo que está para muito além da nossa capacidade humana de entender, mas a palavra fala isso a respeito de cada um de nós. Nós estamos aqui sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Não tem problema se você não entende muito esse termo. Confesso de todo o meu coração que eu também não entendo muito desses termos. É muito grande, é muito elevado. Os pensamentos do Senhor são elevados. O salmista declarou: Senhor, os seus pensamentos são elevados demais a meu respeito. Quem os pode compreender? Um dia o salmista esteve extasiado diante da grandeza dos pensamentos de Deus, dos planos de Deus para a vida do ser humano. E nessa manhã, com todo temor e tremor, meu querido amigo, irmão, irmã e querido jovem, nós queremos aqui declarar que é para além da nossa capacidade de entender, mas nós estamos aqui sondando. Por mais que nós não entendamos, mas nós estamos aqui sondando, né, os planos que esse Deus tem para a nossa vida, os pensamentos que o Senhor tem para a nossa vida. Então nós estamos nesses dias, né, tomando a palavra de Deus, né, esse ser em construção, né, agora como esses prudentes construtores, nós temos esse Cristo como a nossa base, o nosso fundamento, e nós temos também agora a palavra de Deus como nosso alicerce. A vida cristã, ela é arraigada e alicerçada no amor, e este amor nós encontramos ele, né? Quando nós vamos até esse Deus e por meio da direção do Espírito Santo nós estamos aqui sendo orientados a tomar a palavra de Deus como a nossa bula, né? Como a nossa bússola, como é aquela que nos norteia, aquela que mostra o norte para nós.
A palavra de Deus, ela mostra um norte para a vida cristã. Ela é a nossa bússola. Nós não estamos aqui nessa terra atirando para todos os lados, indo para todas as direções, mas nós estamos aqui com uma direção bem segura e firme, uma direção bem definida. Nós estamos aqui sendo guiados. A palavra de Deus deixa claro que nós estamos aqui sendo guiados a toda a verdade. Essa verdade que, primeiramente, ela aparece para nós como um livro. Depois, esse livro nos faz entender que a verdade ela é uma pessoa. Ela é o próprio Deus na pessoa de Cristo, nos conduzindo, e o Espírito Santo fazendo essa obra linda no nosso coração, no meu coração, no seu coração, querido irmão, querida irmã, querido jovem, e nos fazendo andar para essa direção tão segura. Nesses dias nós estamos voltando ao princípio, e voltar ao princípio, a nossa, nossa mente, ela nos leva lá para o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. E nós já temos visto tantas coisas preciosas nesse livro, né? E hoje nós chegamos no capítulo 2, e o versículo 18. Capítulo 2, versículo 18 fala assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Graças a Deus, eu não sei como que fica o seu coração, né? Graças a Deus pela misericórdia e graça do Senhor, não por mérito meu, mas por causa da bondade de Deus. Eu sou casado há 32 anos, né? Graças a Deus. Como eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, como eu louvo a Deus por aquilo que nós construímos juntos, como eu louvo a Deus por aquilo que nós temos construído juntos. Graças a Deus já conquistamos, já percorremos uma grande parte da nossa carreira e cremos, né, que ainda tem muito. Eu quero crer que tem muitas coisas maravilhosas e preciosas para eu viver com a minha esposa. Esse é o desejo do meu coração. E graças a Deus por isso, né? Louvo a Deus por isso. Também aproveitando já a oportunidade, você que está aí no seu relacionamento, meu querido amigo, irmão, irmã, e não sei se porventura você é jovem já se casou ou então está ainda com os planos, né, de se casar. Espero que você que já decidiu se casar, com aquilo que será falado aqui, querido jovem, querida jovem, possa de uma certa forma te influenciar de uma maneira positiva, que se tem algo que nós como cristãos nós pregamos e prezamos, né? Nós apostamos e cremos nessa instituição chamada casamento. No casamento nós que somos casados, né? E como cristãos nós devemos é, falar a favor do nosso casamento, né? Porque graças a Deus, assim, com todo respeito, né, a pessoa da minha esposa, eu gostaria de declarar, né? Passei muito aperto no meu casamento. Nós tivemos experiências amargas no nosso casamento. Eu gosto de falar que o que eu vivi com a minha esposa, muitas das vezes foi uma experiência amarga, foi uma experiência triste. Mas o que eu vivo com a minha esposa, então o que eu vivi no passado foi muitas experiências amargas. Mas o que eu vivo hoje com a minha esposa é glorioso demais, né? Eu louvo a Deus pela vida dela, louvo a Deus por aquilo que Ele nos permitiu experimentar um aspecto negativo. E eu louvo a Deus por hoje estar vivendo nesse momento positivo, né? O que vivo hoje me leva ao céu. Então eu gostaria de, querido jovem, querida jovem, que você que está aqui nos ouvindo, né? Que você falar para você uma palavra de encorajamento. Depois de 32 anos de casado, né? E se eu pudesse voltar no tempo,
com a consciência que eu tenho hoje, depois de tudo que eu vivi com a minha esposa, com todas as letras, eu gostaria de casar com ela novamente. Novamente eu faria tudo e ainda, né, muitas coisas eu eu eu, eu evitaria, né, para que não tivéssemos vivido tantas experiências negativas, porque hoje, né, depois com o passar dos anos eu vejo quanto que foi a minha culpa e o quanto que eu estava despreparado para enfrentar um relacionamento conjugal. Então, meu querido amigo irmão, querida irmã, querido jovem, falando aqui agora hoje nós vamos falar sobre o casamento. E uma das coisas que eu tenho percebido, assim, baseado na minha experiência, você me perdoe se essa não é a sua experiência, se você não viveu essa realidade ou não vive essa realidade, gostaria de te pedir perdão por estar falando algo assim muito pessoal, né? Baseado na minha experiência, mas principalmente em se tratando do casamento. Né? Nós, como seres humanos, como esse ser em construção, aonde quer que nós vamos, nós somos pegos despreparados. Eu, eu gostaria que você pensasse um pouco hoje, você desenvolvendo a sua atividade profissional. Quando você está melhor? Quando você se encontra melhor? Agora, depois de tantos anos que você desempenha essa profissão, ou quando você chegou até ela, seja qualquer que seja a sua profissão, seja nós como seres humanos, essa é uma marca registrada. Nós, 100% das vezes, nós chegamos despreparados. Aonde quer que nós sigamos, em qualquer direção que nós andarmos, em qualquer direção, qualquer situação que nos vier à mão, né, com certeza, né, nós estamos despreparados para essa função. Mas existe uma beleza nesse universo, que é nós estarmos aqui sendo aperfeiçoados. A palavra de Deus, ela dá essa direção de que nós, como cristãos, nós aqui estamos sendo preparados, nós estamos sendo aperfeiçoados para desempenhar uma função. E no casamento também não é diferente. Quando nós chegamos no casamento, esse ser em construção, com certeza ficaram essas marcas, né, da nossa falta de estarmos em uma condição melhor, né? Nós estarmos preparados. Então, isso é uma marca. E dentro dessa questão, querido amigo, irmão, amiga, irmã, né? Você jovem também, se sinta incluído dentro desse espírito que já foi falado aqui, se sinta incluído nessa conversa de hoje. Mas, querido irmão, querida irmã, dentro desse quadro de nós sermos imaturos para quase tudo que nós precisamos desempenhar nessa terra, nós sermos esse ser em construção, com certeza, quando nós entramos para dentro do nosso casamento, do nosso relacionamento, nós chegamos despreparados. Nós chegamos despreparados, tanto eu quanto a minha esposa, tanto você quanto seu cônjuge, chegaram nesse relacionamento despreparados. E o ser humano é assim mesmo. Nós estamos nos tornando em algo. O ser humano não nasce pronto. Ele é um ser em construção. Gostaria muito de chamar a sua atenção para esse aspecto. Hoje nós estamos falando aqui baseados em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Nós estamos falando agora da nossa chegada no relacionamento. E nós estamos destacando agora o estado em que nós chegamos no nosso relacionamento. Como
É quase que comum a todos os seres humanos, nós chegamos despreparados. E talvez essa falta de preparo, na verdade, fez com que nós errássemos muitos, nós falhássemos muito. E com o decorrer do tempo, né, essas coisas, como que nós lidamos? Como que nós lidamos com os nossos erros? Como que nós lidamos com os nossos acertos, com os nossos erros? Nós somos tomados de um pessimismo, né? Com os nossos acertos, nós somos tomados de vaidade. Então, a maneira como nós chegamos no relacionamento, nós erramos muito e nós também acertamos muito. O que fizeram conosco os erros e os acertos que cometemos? Nessa manhã nós gostaríamos de chamar a sua atenção para isso. A maneira como nós lidamos com os erros e a maneira como nós lidamos com os acertos definem o futuro da nossa relação, né? Graças a Deus nós estamos aqui desfrutando dessa porção do livro de Gênesis, falando sobre o casamento, e nós sabemos que a base do nosso casamento precisa ser ali o que está aqui escrito, né? Em João capítulo 20, gostaria de ler essa porção da palavra de Deus. Nós estamos agora falando sobre o resultado, o reflexo da maneira como nós lidamos com os nossos erros e com os nossos acertos. Porque você pode ter certeza, você está em um casamento e o que você mais fez neste casamento, nesse relacionamento, foi errar e acertar. E nós somos cristãos. Graças a Deus que nós somos cristãos. Já foi falado aqui no princípio. Nós, como cristãos, nós estamos alvejados pelo amor de Deus. O amor de Deus nos alcançou. O amor de Deus agora está dando forma à nossa vida. Primeiro, Deus nos ama. E porque Deus nos ama e coloca o amor dele dentro do nosso coração, nós também somos agora elevados à condição de termos o amor de Deus sendo aperfeiçoados em nós. E agora, mais uma vez, João capítulo 20, versículo 22 fala assim: E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Nós somos casados e nós somos cristãos. Nós somos aqueles que antes de sermos casados, a experiência que precisa falar mais alto no nosso coração, como cristãos, como filhos de Deus, é essa porção do versículo 22 do capítulo 20 do Evangelho de João. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo. Nós não falamos lá que nós chegamos no nosso relacionamento despreparado e que o ser humano chega despreparado onde quer que ele vá? Sim, mas nós temos um fator positivo a nosso favor. Como cristãos, nós temos clareza que esse Deus agora ele habita dentro do nosso espírito. Porque a palavra de Deus fala: E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Nós somos cristãos e entendemos que temos o Espírito Santo de Deus dentro do nosso espírito, primeiramente, porque a palavra de Deus está registrada no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Esse é o primeiro momento, nós lemos e entendemos a graça de Deus na verdade. O outro ponto é que nós estamos aqui testificando que há o Espírito de Deus em nós. Nós não somos mais as mesmas pessoas, querido amigo, irmão, irmã, e querido e querida jovem.
Nós somos aqueles que estamos agora debaixo do trabalhar do Espírito Santo. Por um lado, na Bíblia está escrito em João capítulo 20, versículo 22, mas dentro do nosso coração está imprimido que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós estamos falando de uma experiência hoje do casamento. Nós estamos dentro de um relacionamento conjugal baseados ali em Gênesis 2:18. O versículo 23 fala assim: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. João capítulo 20, versículo 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Nós estamos falando agora como que nós lidamos com os nossos erros e com os nossos acertos, né? Os nossos erros nos deixaram pessimistas e nós construímos o nosso relacionamento conjugal debaixo de um pessimismo porque nós erramos, ou nós nos tornamos vaidosos porque nós nos sentimos o rei da cocada preta por causa dos acertos que nós cometemos dentro do relacionamento. Saiba, meu querido amigo, irmão, irmã, querido jovem, querida jovem, se nós não soubermos lidar com os nossos erros, isso vai influenciar negativamente o nosso relacionamento conjugal. Se nós não soubermos lidar com os nossos acertos, isso também vai influenciar negativamente o nosso relacionamento conjugal. E é para isso que, como cristãos, né, a palavra de Deus deixou claro em João capítulo 20, versículo 22, que como cristãos nós recebemos o Espírito Santo. E no versículo 23 diz que nós agora, daqueles a quem nós perdoarmos os nossos pecados, nós também teremos os nossos pecados perdoados. A palavra é clara. De quem nós perdoarmos os pecados, também esse Deus vai perdoar os nossos pecados. Então, falando de dentro dessa experiência do casamento, é o quanto nós permitimos que agora, por ter o Espírito Santo de Deus em nós, é o quanto nós perdoamos, é que nós recebemos o perdão. O perdão que eu recebo da minha esposa é o perdão que eu ofereço a ela. O perdão que a minha esposa recebe de mim é o perdão que ela me oferece. Olha como é que Deus ele é sábio. Olha como que, a hora que nós menos assustamos, demos por conta, nós já estávamos aqui debaixo da ação do Espírito Santo de Deus. Meu querido amigo irmão, amiga irmã, querido jovem e querida jovem, nós estamos aqui dentro de um relacionamento, debaixo dos cuidados deste Deus. Agora, o que vai nos fazer sobressair no nosso relacionamento, né? É o quanto eu, eu perdoo o meu cônjuge pelos seus erros. É o quanto eu perdoo a mim mesmo pelos meus erros. É o quanto eu entendo que os acertos do meu cônjuge e os meus acertos são produtos, né, dessa, dessa, dessa ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então nós somos hoje a palavra que eu gostaria de deixar para encorajamento de você, querido irmão, querida irmã, querido jovem, que dentro do relacionamento nós somos o produto disso que aconteceu na nossa vida como cristãos. Gostaria de ler novamente João capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se los retiverdes, são retidos. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar de advertência e de encorajamento para você nesse dia. Querido amigo, irmão, irmã, querido jovem e querida jovem. Nós, como cristãos, estamos agora em um relacionamento.
mas nós não estamos sozinhos. Este Deus colocou do teu Santo Espírito dentro do nosso íntimo, do nosso ser, na parte mais íntima do nosso ser. Hoje, ele se tornou morada de Deus. E agora cada um de nós aqui estamos sendo convidados a viver a nossa vida, né? Considerando os nossos erros e os nossos acertos, mas colocando isso diante de Deus e permitindo que essa obra bela que esse Deus ele se propôs a fazer no nosso coração, essa obra bela que esse Deus se propôs a fazer no sentido de edificar o nosso relacionamento, né? Relacionamento aqui, precisamente, especificamente hoje, relacionamento conjugal, que por meio da habitação desse Espírito Santo em nós, nos dando condição de, olha só, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhos retiverdes, são retidos, que motivados e despertados por essa palavra, nós possamos cooperar com esse Deus. Por um lado, Deus quer, Deus aposta no casamento, foi Deus que trouxe à existência o casamento, que cada um de nós possamos nos posicionar nesse dia, né? E permitir que o Deus, por meio do teu Santo Espírito, continue fazendo essa obra linda de edificação do nosso relacionamento. E como Deus vai fazer isso, querido amigo, irmão, irmã, querido jovem e querida jovem, como Deus vai fazendo isso? Por meio do seu Santo Espírito, dando-nos condição de perdoar e ser perdoado. Tanto oferecermos perdão como recebermos perdão. Essa é a direção que vamos andar, né? Levando o nosso casamento, o nosso relacionamento conjugal para debaixo dessa obra transformadora do Espírito Santo. Deus está edificando algo belo e lindo, que nessa manhã nós possamos, por meio da direção dessa palavra, vermos isso e nos posicionarmos por isso e assumirmos a nossa responsabilidade de permitir que Deus, por meio do teu Santo Espírito, trabalhe a nossa pessoa individualmente e coletivamente dentro do nosso relacionamento conjugal. São essas palavras que eu deixo hoje para a sua advertência, para a nossa advertência e para o nosso também para o nosso consolo nesse dia. Há muita esperança para a nossa vida conjugal, porque agora nós estamos vivendo debaixo dos olhos desse Deus que nos ama e que tem pensamentos mais altos que os nossos e tem planos de paz para a nossa vida. Deixo para você um forte abraço.